Vamos agora a um debate. Olha, o ex-jogador Túlio Maravilha e a esposa Cristiane Maravilha gravaram um vídeo nesta semana dizendo que decidiram impedir a filha de frequentar as aulas em universidades públicas. A filha passou em cursos na Federal e na Estadual do Rio de Janeiro. No vídeo, Cristiane fala que a filha não vai estudar nessas universidades porque eles querem, abre aspas, manter os valores familiares, fecha aspas. Os pais citam também a falta de estrutura. A própria filha diz que prefere deixar a vaga para quem precisa. Sobre essa polêmica envolvendo universidades públicas, eu convido para um debate Carlota Boto, diretora da Faculdade de Educação da USP, e Miguel Najib, advogado e presidente da Associação Escola Sem Partido. Aos senhores, muito obrigado pela presença no SBT News nesta sexta-feira de Carnaval. Obrigado pela presença aqui. Eu gostaria de saber, o casal Maravilha fala em risco aos valores familiares. A gente entende por valores familiares os princípios morais e éticos. Os senhores acreditam que isso pode acontecer na universidade? Vou começar com a professora. Não, eu estranho. Primeiro, boa noite, Leandro. É uma alegria poder estar aqui. Eu agradeço o convite. Em primeiro lugar, eu estranho essa decisão, porque tanto a Federal do Rio de Janeiro quanto a Universidade Estadual do Rio de Janeiro são grandes universidades. E, assim como todas as universidades públicas, elas têm um trabalho tanto no campo da transmissão do conhecimento, quanto na preservação de valores éticos que dizem respeito à construção de um mundo mais justo, mais solidário. E, nesse sentido, eu estranhei essa opção que o casal fez. Uhum. Professor Miguel, o senhor concorda? O senhor acredita que há esse risco, que isso acontece nas universidades? Muito boa noite. Boa noite, eu também quero agradecer o convite e quero, antes de mais nada, cumprimentar os pais dessa menina, da Tuliane, que é o Túlio e a Cristina, ou Cristiane, não sei, cumprimentá-los, porque uma jovem nessa idade de 18, 19 anos, imagino, que confia nos pais, que tem confiança nos pais. Você veja que não foi uma decisão dos pais imposta à filha, mas ela participou também dessa decisão porque confia no julgamento dos pais. Isso não é comum, né? Ao longo da experiência do estudante, do jovem, muitas vezes, a partir das informações e do conhecimento que ele absorve na escola, essa confiança do jovem nos pais vai sendo minada, vai sendo abalada. E é justamente esse o temor que a mãe da Tuliane manifestou. Ela não quer que os valores familiares, aquilo que ela transmitiu à sua filha, se perca dentro da universidade. E esse é um temor perfeitamente justificado diante daquilo que todo mundo sabe, naquilo em que as universidades em geral, mas as públicas em particular, as públicas de uma forma mais aberta, mais escancarada, naquilo que essas universidades se transformaram, que são ambientes onde existe um enorme sectarismo ideológico, uma enorme militância, uma enorme, inclusive, intolerância em relação a esses valores familiares que a mãe da Tuliane mencionou. E eu chamo a atenção, na fala da professora Carlota, que ela falou que as universidades defendem os valores éticos, os valores do conhecimento, mas não mencionou os valores familiares, que é a fonte da preocupação da mãe da Tuliane, né? E esses valores familiares, que eu chamaria também de valores tradicionais, são deslegitimados dentro do ambiente universitário. A religião, a tradição, os costumes, respeito aos pais. Não sou eu que estou dizendo isso. Hoje, esse é um dado notório, é um fato de conhecimento notório. Então, repetindo aqui, a mãe da Tuliane tem 1000 motivos para ter essa preocupação em relação à sua filha. Eu, inclusive, tomei a liberdade de mandar para a produção do programa alguns exemplos disso que eu estou falando.
exemplos que demonstram a contaminação ideológica violentíssima desse ambiente das universidades públicas. Agora, senhores, existe ideologia nas universidades públicas? Vou começar com a professora Carlota. A ideologia é, digamos assim, a distorção do conhecimento e das informações. De um certo modo, a ideologia existe em toda a sociedade, mas a universidade pública não é isso. A universidade pública é muito mais do que isso. A universidade pública é uma instituição que, de um certo modo, se coloca na sociedade, tendo em vista a criação e a transmissão do conhecimento e a organização, digamos assim, de uma convivência que possa ser, sim, uma convivência ética. É uma convivência familiar? Não é, porque a família é uma instituição, a universidade é outra. E, de um certo modo, a família e a escola, elas são instituições que preparam o sujeito para a vida social. Se uma família reserva para si os seus valores como os únicos valores com os quais o seu filho pode ter contato, ela deixa de preparar esse filho para a vida social. Então, a universidade ela não faz isso. A universidade ela dialoga um conjunto de tradições que possam colocar o sujeito diante de um mundo que é um mundo comum e que é um mundo que pode vir a ser socialmente aprimorado. Então, essa é a ideia da universidade pública. É uma ideia que contempla valores que são valores éticos, valores morais, valores de justiça, mas que contempla também um caminho que tem a ver com a produção e a divulgação do conhecimento. As universidades públicas, mais do que qualquer outra instituição, têm um ambiente de pesquisa dentro delas, coisa que grande parte das universidades particulares não tem. É claro que existem honrosas exceções entre as universidades particulares, de universidades de pesquisa, mas a grande maioria da pesquisa do país é feita nas universidades públicas. Portanto, eu estranho a opção de uma família que deixa de fornecer para o seu filho ou a sua filha aquilo que há de melhor na universidade brasileira. Professor Miguel, existe ideologia nas universidades públicas? Certamente, a professora tem toda a razão. A ideologia está em todo lugar. E o problema não é este. O problema não é a existência de ideologia dentro das universidades ou das escolas. O problema é a propaganda ideológica. O problema é usar a máquina do Estado, usar os cargos públicos e abusar da presença obrigatória dos estudantes nas escolas, nas salas de aula, para fazer propaganda ideológica, né, em favor de determinadas correntes que disputam, em favor ou contra, né, determinadas correntes que disputam o poder na sociedade. Isso é uma perversão, isso é a corrupção do conhecimento, e é contra isso que o Escola Sem Partido vem lutando há mais de 20 anos. Nós defendemos que o ambiente acadêmico, seja escolar ou universitário, seja um ambiente onde se persiga a maior neutralidade possível, onde os professores se abstenham de abusar da presença, da audiência cativa dos alunos para promover as suas próprias preferências ideológicas e políticas, e que haja pluralismo de ideias, né? Mas não é isso, acredito eu, que estava preocupando especificamente a mãe da Tuliane. O que estava realmente, o que a levou, junto com o marido e a filha, a tomarem esta decisão,
foi justamente a ciência que eles têm, o conhecimento que eles têm, e que hoje a população brasileira inteira praticamente tem, do ambiente tóxico, ideologicamente tóxico das universidades, onde existe, eu não estou me referindo agora especificamente ao discurso dos professores, que também é ideológico, que também é enviesado, que também é proselitista. Eu estou me referindo ao ambiente fora da sala de aula, que é um ambiente onde é dominado, pode-se dizer assim, pelas militâncias, pelos movimentos sociais, pela militância LGBT, pelo PSOL, por exemplo, que é um partido onipresente nas universidades. Eu até mandei um vídeo, por exemplo, mostrando a propaganda política do PSOL dentro da USP. Enfim, é um ambiente contaminado pela ideologia. A ideologia existe, mas ela não pode prevalecer dentro de um espaço público e dedicado ao conhecimento, como é o ambiente universitário. Existe lugar para a ideologia, mas a ideologia não pode, o conhecimento, a missão da universidade não pode ficar atrelada, ficar dependente da ideologia e da política. E, infelizmente, essa é a realidade das nossas universidades, não só das públicas, as particulares também. Mas nas particulares, pelo menos, existe ordem e limpeza. Mas dentro das salas de aula existe também muita propaganda ideológica. E é justamente contra isso que o Escola Sem Partido se coloca, né? A ideologia é normal, mas usar a máquina do Estado para promover, para fazer propaganda ideológica ou religiosa, por exemplo, da mesma maneira não seria possível. Assim como fazer o proselitismo religioso não se admite numa instituição pública de ensino, o proselitismo ideológico também não deveria ser admitido. E ele é tão ilegal quanto o religioso. Mas, infelizmente, esta é a realidade das universidades brasileiras, repito, não só das públicas, das privadas também, das particulares também. Agora, senhores, a universidade deveria restringir movimentos políticos dentro da universidade, no caso, se tratando de universidade pública? Professora Carlota. Não, em hipótese alguma. A universidade é um lugar de pluralismo, de tolerância, de debate de ideias, das mais diferentes vertentes. Eu não reconheço, eu tenho formação na universidade pública desde os meus 18 anos, sempre trabalhei em universidade pública e não reconheço na fala do meu colega nada do que eu vejo no meu dia a dia. Agora, é evidente que na universidade pública as pessoas têm suas posições, e essas posições elas são respeitadas e são passíveis de serem expressadas quaisquer que elas sejam. Agora, os estudantes fazem política na universidade? Fazem, e os grandes políticos deste país foram formados na política estudantil. A militância estudantil ela tem responsabilidade na formação, inclusive, política da juventude. E isso é importante para essa juventude, é importante para o futuro do Brasil. E é claro que, num ambiente público, todas as ideias entram como num caldeirão. É evidente que não há apenas uma corrente que seja ali veiculada, mas há um pluralismo de posições teóricas e posições políticas que acompanham, digamos assim, a democracia interna à universidade pública. Que essa é uma outra característica que diferencia a universidade pública da universidade privada, que é exatamente a gestão democrática que a universidade pública tem como princípio. Professor Miguel, a universidade pública deve restringir movimentos políticos dentro da universidade? Depende do espaço da universidade. Existem espaços onde a atividade política não pode ser admitida. A começar pela sala de aula, por exemplo. Os auditórios das universidades. É inadmissível pensar que um partido político possa utilizar o patrimônio público em seu próprio benefício.
Assim como um prefeito que está concorrendo à prefeitura não pode usar a frota de veículos da prefeitura, também os professores que têm simpatias políticas por determinado partido não podem colocar o espaço da universidade, que é público, em benefício desse ou do partido da sua preferência. Então, há espaços dentro da universidade onde é possível, onde é permitida a manifestação política. Ocorre que, mesmo nesses espaços, não existe pluralidade. Data vênia, eu quero aqui pedir para discordar da professora, o espaço da universidade, e eu poderia provar isso com os vídeos que eu mandei para a produção do programa, o espaço da universidade é dominado por movimentos e partidos de esquerda, a começar pelo PT e pelo PSOL. Mas não só. Existem partidos de extrema esquerda que também monopolizam o espaço da universidade. Isso é público e notório. Qualquer pessoa que esteja minimamente informada sobre a realidade das universidades percebe que essa realidade é a que eu estou descrevendo. Então, respondendo a sua pergunta, né, há espaços da universidade onde não se deve admitir manifestação política. Um auditório, por exemplo. Porque isso equivaleria ao uso do patrimônio público para favorecer os partidos da preferência dos servidores públicos que têm poder sobre esses espaços. E há outros espaços, como, por exemplo, um estacionamento, um gramado dentro de um campus universitário, onde isso é perfeitamente possível, né? Desde que seja respeitado o direito de todas as correntes, de se manifestarem, o que não acontece. A corrente majoritária, a corrente hegemônica dentro da universidade, que são os movimentos estudantis dominados pelos partidos de esquerda, não permite que estudantes com outra orientação ideológica e política se manifestem dentro do espaço universitário. Isto, repito, é público e notório. Agora, professores, o professor universitário deve evitar o discurso político dentro de sala de aula? Professora Carlota. Olha, eu acho que eu entendo a perspectiva do professor, mas eu acho que a gente tem que diferenciar o discurso político do discurso partidário. Em relação ao uso dos auditórios por partidos políticos, isso é verdade, não cabe mesmo à universidade se transformar num locus partidário. Agora, é impossível nós darmos uma aula de sociologia sem trabalharmos uma temática política. Então, a política ela está incorporada, de um certo modo, a um discurso que tem a ver com a lógica do conhecimento nas ciências humanas. Então, nesse sentido, seja de direita ou seja de esquerda, a visão política do professor ela está subjacente à sua interpretação de mundo, à sua visão de mundo. Agora, isso não significa legitimar uma lógica que transforme essa visão política numa perspectiva partidária. Agora, também temos que diferenciar aquilo que se faz em sala de aula daquilo que se faz fora de sala de aula, como o próprio professor apontou. A militância estudantil ela acontece nos espaços externos à sala de aula. E é legítimo que aconteça. Os alunos têm congressos, os alunos têm debates, os alunos têm a possibilidade de debaterem os seus temas que são internos à sua categoria em diferentes instâncias da universidade. E isso é legítimo também. Agora, a universidade pública ela só não pode perder o seu significado maior, que é o de produção e de partilha do conhecimento produzido. Isso é fundamental. Isso é a essência da vida universitária. E é isso que se faz dentro de uma sala de aula. Professor Miguel, o professor universitário deve deixar de lado o discurso político? Depende do que se entende por discurso político, né? Eu estou de acordo com a professora que em determinadas disciplinas, né, na sociologia, na história, é impossível e seria um crime não falar de política, né? São temas que são indissociáveis da política. E é evidente que um professor
está obrigado, academicamente obrigado, a enfrentar esses assuntos. O que ele não pode fazer é transformar os seus alunos em reféns das suas opiniões, Ele não pode deixar de mostrar aos seus alunos o outro lado das questões controvertidas que ele está tratando em sala de aula. Isso é um princípio elementar de honestidade intelectual que também está previsto na nossa legislação, que é o direito do estudante à educação, que compreende também o direito de conhecer o outro lado das questões controvertidas que são abordadas em sala de aula, e o direito ao pluralismo de ideias, que também está previsto na Constituição. Então, o estudante tem direito a obter uma visão abrangente da realidade. Não só, ele não pode ficar refém, repito, dos pontos de vista dos seus professores, das preferências e das opiniões dos seus professores. Então, qualquer professor que tenha um pingo de honestidade intelectual, ao apresentar as suas opiniões, não deixará de apresentar aos alunos as opiniões das quais ele discorda. E de fazer isso com a maior honestidade intelectual possível. Eu tenho certeza que a professora não discorda da minha opinião. Mas, infelizmente, não é isto o que acontece em grande parte das salas de aula do país. Não só das salas de aula do ensino superior, mas também da educação básica. Então, há um problema grave no Brasil, e é contra isso que o Escola Sem Partido existe, para combater esta realidade que o Escola Sem Partido existe, um problema grave de instrumentalização política do sistema educacional. E é isso que nós não podemos aceitar. Infelizmente, a universidade brasileira ficou refém de correntes ideológicas e de partidos políticos. Foi instrumentalizada em prejuízo dela própria, em prejuízo da ciência e da própria universidade. Isso é muito grave e é triste que a própria universidade, uma vez que ela já foi dominada, né, não reaja contra esse estado de coisas, que é degradante para as pessoas, para uma instituição que tem a tradição da instituição universitária. Ok. Senhores, obrigado pela conversa, pelo debate, muito produtivo, cada um argumentou muito bem. Eu agradeço a presença da professora Carlota Boto e também do professor Miguel Najib. Aos dois, uma boa noite, um bom carnaval e até a próxima. Boa noite, muito obrigada. Um abraço em cada um. Obrigado.